noite, mediante o horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje a Sala Luz no Caminho está transmitindo a sua doutrinária junto à Federação Espírita do Tocantins, FETINS, e quem fará a mesma é o nosso irmão, trabalhador da casa, Teixeira. O mesmo falará sobre desencarne coletivos. O desencarne coletivo existe e nós somos sabedores, isso é uma realidade incontestável. Há dois desencarnes, aquele desencarne que você nada pode fazer e o desencarne que, através da utilização do livre-arbítrio, inteligência designada por Deus, você pode evitá-lo. O desencarne traz evolução? Quais são essas alternativas? Isso e muito mais você verá nos estudos que o nosso irmão Teixeira proporcionará para nós. Vamos fazer uma pequena prece. Ó meu Deus, amado Mestre Jesus, Criador, guia e modelo da terra, dê-nos discernimento, paz e introjetamos essas lições doravante que o irmão vai nos ministrar. Muita luz e paz, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Os flagelos destruidores que causam as mortes coletivas. Para darmos início ao trabalho, vamos pegar como ponto de partida alguns trechos de duas das chamadas obras básicas da doutrina espírita. Nós vamos pegar um trecho do livro Céu e Inferno e do livro dos Espíritos. Essa parte do livro Céu e Inferno, ela vai dar um alicerce, principalmente para aqueles que nos visitam pela primeira vez, ou aqueles que muito recentemente estão tendo contato com a doutrina espírita, para que possa compreender bem em que se alicerça a doutrina espírita para trazer estes ensinamentos. Vejamos. A doutrina espírita, no que respeita às penas presentes e futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, a doutrina espírita se apoia nas observações, e são estas observações que dão à doutrina espírita plena autoridade. Antes da doutrina espírita, ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. Foram elas, essas mesmas almas, partidas da terra, que nos vieram iniciar nos mistérios da vida futura, descrevendo-nos sua situação, feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre estes pontos. Preciso é afirmar que não se trata neste caso das revelações de um só Espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo ou apenas que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma visão estática suscetível de ilusões e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala,
por intermédio de outros tantos auxiliares na matéria, os médiuns, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação espírita deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença, pela crença de outrem. Destas revelações, que desde o ano de 1853 até chegar em 1857, nas mãos de Kardec, centenas de milhares de comunicações de médiuns da Europa, da Ásia, da Oceania, da Norte América, nos mais diferentes idiomas, pessoas que não se conheciam umas às outras, de diferentes graus de cultura, etnia, os médiuns, de diferentes escalas, os espíritos, dos mais inferiores aos mais superiores, é que nasceu o compêndio de informação chamado Doutrina Espírita. Compêndio este, do qual hoje nós vamos tocar num ponto crucial para a compreensão de todos nós sobre os flagelos que se abatem sobre a terra, sobre os homens, e em especial aqueles flagelos que causam as mortes coletivas. Há alguns códigos essenciais para que compreendamos bem o desenrolar deste tema. Vejamos. A completa felicidade do homem prende-se à sua perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como também não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Dependendo do sofrimento da imperfeição, assim como o gozo da perfeição, toda a alma traz consigo, quando encarna na terra, o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. Sendo infinita a bondade, misericórdia e justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constituem tais ações beneméritas um começo de progresso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências do homem são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Não há regra absoluta, nem uniforme, quanto à natureza e à duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição, e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só.
são precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo, pela esperança, o caminho da reabilitação. Porém, só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Questão 737 do Livro dos Espíritos. Flagelos destruidores. Kardec pergunta à espiritualidade: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ouçamos a resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam diretamente. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores que causam tantas mortes? Resposta: Deus pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um de vós os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que o homem seja castigado no seu orgulho e que se ele faça sentir a sua fraqueza. 738A. Porém, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o homem perverso. Estará isso de acordo com a justiça divina? Resposta da espiritualidade: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, o homem passa a pensar depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade do Espírito. Logo, não são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam, na verdade, esses flagelos um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real, o mundo primitivo, o mundo dos espíritos. São os espíritos filhos de Deus e objeto de toda a solicitude divina. Os corpos são meros disfarces com que os homens aparecem
no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa com os seus soldados, muito mais do que com o uniforme que eles vestem. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que o homem adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhes sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, o homem muitas vezes o agrava pela sua negligência. Amados, as obras básicas da doutrina espírita, que se assentam no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Céu e Inferno, as 5 obras básicas da doutrina espírita, trazem todo um conjunto de informações para fazer com que o estudante e o praticante do Espiritismo defronte-se com as vicissitudes do mundo, firme para vencê-las. Mas, do ponto de vista do afeto e do sentimento humano, nenhum de nós, espíritas ou não espíritas, estamos imunes ao sofrimento, às dúvidas, às incertezas. Neste caso, dos flagelos destruidores, que tem como consequência as mortes coletivas, não é diferente. Alguns questionam: então estava determinado que naquele dia, naquela hora, naquele lugar, fatalmente um conjunto de pessoas estaria sendo submetido a um tsunami, a um terremoto, a um maremoto, ou a uma outra tragédia, a um outro flagelo qualquer, que viria dizimar dezenas, centenas, milhares de vidas num só local, momento e dia. Há, então, o determinismo. E se há o determinismo, onde fica o tão falado livre-arbítrio, que poderia fazer com que algumas, ou pelo menos uma, daquelas pessoas que deterministicamente deveriam morrer naquele dia, naquela hora, naquele lugar, não perecessem? A doutrina espírita nos traz uma resposta cabal, desde o plano espiritual. Há 2 naturezas de flagelos. 2 naturezas dentro da lei de destruição. Uma, aquela que o homem não pode atuar,
pelo efeito da sua vontade ou das suas ações. São aquelas, como diz a espiritualidade aqui no final do trabalho. Há, contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe, e esses nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Houve um tempo, amados, que o planeta Terra não existia. No cosmos, a ciência nos prova, e os espíritos de escola nos confirmam pelas obras básicas e complementares, houve uma explosão, um choque, um entrechoque entre corpos celestes, ocasionando no espaço a chamada poeira cósmica, de onde foi composto todo o conjunto do sistema solar, tal qual nós o conhecemos e concebemos. E aquilo que era pó, poeira, juntou-se, agregou-se e formou o planeta Terra há 4 bilhões e 500 milhões, 4 bilhões e 700 milhões de anos, de acordo com uma ou outra estatística. Seres foram habitando a Terra. Há 65 milhões de anos, mais ou menos, houve um grande choque de um astro aqui na Terra. Mudou-se totalmente o panorama da vida vegetal e animal na Terra, que propiciou o aparecimento do homem na Terra. E outros cataclismas foram acontecendo, mudando a formatação da Terra, com terremotos, com maremotos, com tsunamis, com vulcões, sempre alterando a face do planeta Terra, sem que o homem pudesse fazer absolutamente nada. Do ponto de vista, diz a espiritualidade, destes flagelos aos quais a providência divina impõe ao homem, e ele apenas deve se submeter humildemente às características da lei de Deus. As outras vicissitudes, denominadas flagelos, a espiritualidade nos diz que há a atuação do homem. E aí nós poderíamos tecer aqui dezenas, centenas de exemplos, se não milhares. Num passado não muito distante, havia sobre a face da terra, nos mais diversos rincões, um mal, terrível mal. Era a peste. Com os mais diferentes nomes ou denominações. Mas era a peste. Dizimava centenas de milhares de pessoas num vilarejo, numa cidade, num país. E o homem desconhecia as causas daquela peste. E é por isso que a espiritualidade diz que a estes males, flagelos, que é da ação do homem, Deus dá ao próprio homem, através da inteligência, e da inteligência o conhecimento e a ciência, para deles poder se prevenir. E então o homem, com a inteligência, o estudo, o conhecimento, a ciência, descobriu os micro-organismos, os fungos, as bactérias, os vírus, e entenderam que aquelas pestes que dizimavam famílias inteiras, povos inteiros, debilitava regiões e nações,
não era castigo de Deus. Era falta de higiene do homem. Era falta de cuidado para com o meio aonde ele estava inserido, começando pela própria cama e a mesa onde se alimentava, lavando as mãos, cuidando das suas vestimentas, dos elementos aonde ele dormia, aonde ele morava, higienizando-se. Atualmente, vamos trazer um exemplo clássico de flagelos, de mortes coletivas, que não essas estampadas na TV apenas do ponto de vista midiático instantâneo, mas aquela que ano após ano tem afligido a nação brasileira, em todos os rincões de norte a sul, de leste a oeste, e em Palmas também. Fala-se, por exemplo, numa cidade igual São Paulo ou Rio de Janeiro, em mais de 1.200 pessoas mortas pela dengue. Nesta fase epidêmica de 2012, numa cidade, mais de 1.200 pessoas faleceram pela picada de um mosquito, cujo habitat todos, se não todos, quase que a maioria absoluta do povo brasileiro sabe, porque está no rádio, está na televisão, está nas revistas, está nos jornais. Trata-se de um ambiente de reprodução adequado, água parada através dos mais diversos meios, principalmente do lixo jogado a céu aberto nas ruas, nos lotes baldios. Seria possível, como diz a espiritualidade, que esse flagelo deixasse de se abater sobre nós, nas nossas cidades? Ou isso é algo que a inteligência humana e a capacidade humana fica impossível de atuar? Há pouco nós vimos, falando do ponto de vista midiático, que num determinado local do Brasil, centenas de pessoas perderam a vida por estar num ambiente fechado, sem saídas de emergências adequadas, utilizando estrutura inadequada. E esta semana, no meu local de trabalho, ouvindo 3 pessoas de religiões diferentes conversando, as 3, à unanimidade, diziam: isto é castigo de Deus, porque aquele local era um local de perdição. Amados, nós precisamos estreitar os nossos laços e respeitar as opiniões de todos. Mas à luz da doutrina espírita, do que nós lemos aqui hoje, será que o homem, com a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua ciência e as suas leis, poderia ter evitado isso? Ou isso é algo que foi Deus que trouxe e pronto? Nós precisamos, e a doutrina espírita nos conclama a todos a utilizarmos uma coisa chamada fé raciocinada. Fé raciocinada é algo que todos nós temos que ter o tempo todo. Dados essas considerações de que há mortes coletivas por flagelos de
sequência natural, providência divina, da qual nós não podemos agir pelo nosso livre-arbítrio. E há flagelos que causam mortes coletivas, nos quais o homem é o ser partícipe e atuante. Chegamos a um ponto na doutrina para esclarecermos à luz do que Jesus disse. Assim, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha. Apliquemos então nesta outra etapa. É necessário que venham os flagelos, naqueles que o homem tem participação direta. Mas ai daqueles pelos quais estes flagelos vieram. Em toda a sua circunstância, aquele que constrói, aquele que destrói, aquele que mal edifica, aquele que deveria fiscalizar e não o faz, aquele que deveria orientar e não orienta, todos nós, de uma maneira direta ou indireta, naqueles casos aonde a ação humana fica evidente, é preciso que reflitamos. E é preciso que reflitamos, porque neste próprio item do céu e inferno, que foi lido aqui, há um item que diz o seguinte: o homem não será punido apenas pelo mal que ele fez, mas pelo bem que ele sabia que deveria ter feito e não fez. O homem será punido não apenas pelo mal que ele fez, mas também pelo bem que ele sabia que tinha que fazer e não fez. Então, partamos para um outro prisma do assunto. Como é aquela questão das pessoas? Todas elas estavam juntas lá no tsunami, ou lá naqueles aviões que derrubaram as torres gêmeas, que mataram milhares de pessoas, naquele tsunami que matou milhares de pessoas, no Japão que morreram milhares de pessoas. Todas aquelas pessoas tinham, como se diz, um karma só. Todas elas participaram, como vulgarmente se quer parecer fazer. Todas elas estavam juntas num determinado lugar quando afogaram milhares de pessoas, ou queimaram milhares de pessoas, ou destruíram de uma forma ou de outra, juntas elas, milhares de pessoas. Será que é exatamente assim que acontece? Nós temos desastres que chegou a 5.400 vítimas num momento só. Todas elas estavam num determinado dia, num determinado local, em vidas passadas, e juntas, essas mais de 5.400 pessoas mataram tantas outras e agora voltaram para morrer do jeito que mataram. A lei de Talião é assim que funciona. A doutrina espírita nos explica o seguinte: cada um de nós é único. Cada um de nós tem gravado, desde o seu nascimento, uma coisa que se chama consciência. E cada um de nós responderá por si, de maneiras que as vicissitudes que cada um enfrentará estará subordinada diretamente
às circunstâncias de culpa ou não culpa e a dimensão desta culpa. Como disse a leitura, não haverá uma só falta que não seja fruto de uma reparação, mas também não haverá um só pensamento ou ato bom que não terá o seu peso meritório. Isso quer dizer o seguinte: há duas leis aí. O ato meritório é a lei de amor. O ato da reparação, por um momento triste como esse do indivíduo e da coletividade submetida a um flagelo dessas magnitudes, é a lei de causa e efeito. Observemos bem como essas leis funcionam. Chegaram até Jesus e perguntaram assim para ele: Senhor, dizem que tu és filho do Altíssimo, tudo sabe e tudo pode. Respondei-nos então, qual a maior das leis? E ele responde: amarás a Deus sobre todas as coisas. E já lhe dou a segunda, sem a qual a primeira não pode se operar. Deverás amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Todas. É a lei de amor. A lei de amor é a lei magnânima de Deus. É a lei maior que reúne todas as outras leis. Todas. Mas a gente sabe que tem uma lei que se chama lei de causa e efeito, que muitos confundem com a lei de talião. Se furou o olho de alguém, você tem direito de ir lá furar o olho dele. Se cortou o braço de alguém, você tem direito de ir lá cortar o braço dele. Ou num processo do karma do Oriente, que diz o seguinte: quem matou deverá morrer, quem feriu deverá ser ferido. Se for assim, nessas circunstâncias, isso vira uma roda viva, porque se matou, vai morrer. Só que quem matou, quem morreu, vai morrer de novo. E aí, isso vira um círculo. Como é que esse círculo deixa de existir? Lei de amor. Qual é o instrumento para a prática da lei de amor para romper esse vício, esse ciclo vicioso, e não se padecer tanto desses sofrimentos que se abatem sobre a individualidade e a coletividade? Perdão. Tanto que também chegam a Jesus e perguntam: mestre, rabi, quantas vezes nós devemos perdoar aquele que nos fere? Seriam 7 vezes? E ele responde: em verdade vos digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, indefinidamente, ao infinito, sem limites, sem medidas. Perdoe, perdoe, perdoe. E o grande apóstolo, quando já não podia caminhar, nem fazer as suas grandes pregações, simplesmente respondia: filhinhos, amai-vos. Meus filhos, amai-vos. Quando nós amamos, e quando nós conseguimos aplicar o perdão, nós vamos chegar num campo abordado aqui na leitura de hoje, que se chama arrependimento. Arrependimento pelas faltas e falhas que tenhamos cometido contra nós próprios e contra o próximo. Por quê, meus amados? Todos nós, eu creio, salvo uma ou outra pessoa aqui dentro, uma ou outra, talvez, não tenha feito uma oração chamada Pai Nosso.
nós estamos dando uma sentença todos os dias para nós, sem nos apercebermos da sentença que estamos pronunciando, quando nós falamos: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E a gente vai falando e não vai percebendo que todos os dias nós estamos dando esta sentença. Sem nos refletir profundamente, nós estamos de fato perdoando à esposa, ao esposo, aos filhos, aos parentes, aos amigos, aos patrões, aos empregados, às pessoas que convivem conosco? Estamos. O sofrimento, a dor, os infortúnios, nos diz a espiritualidade, tem caráter individual. Mas como eles se replicam, eles passam a ter também, às vezes, caráter coletivo. É por isso que o homem tem gozos e felicidades que ele sente do ponto de vista individual, assim como ele tem dores e infelicidades que ele sente do ponto de vista individual, mas o homem também tem dores e infelicidades que se sente do ponto de vista coletivo. Como tem gozos e felicidades que o homem tem coletivamente. Estando no plano espiritual, e a nossa consciência nos dizendo que faltou aplicar a lei de amor, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, pelas mais diversas razões acontecidas nas mais diversas épocas e circunstâncias, aquele grupo, como se nós estivéssemos aqui agora nessa audiência reunida, aquele grupo, lá desde o plano espiritual, decidem, num colegiado, irmãos, irmãs, todos nós aqui temos as nossas consciências feridas, pelos males que causamos alhures aos nossos irmãos, filhos de Deus, único Pai de todos nós. Pelas circunstâncias do nosso processo evolutivo, os nossos corações ainda não estão plenos de amor e de perdão, razão pelo que nós estamos aqui reunidos para coletivamente buscarmos uma solução através da reparação das nossas faltas, semelhantemente aos males que cada um de nós, em situações as mais diversas, causamos no passado. Como há uma previsão dita a nós pela espiritualidade maior, que no ano de 2012, lá na Terra, haverá um grande choque de placas tectônicas, gerando uma movimentação imensa das ondas do mar, num processo chamado tsunami. Proponho que nós nos reunamos e cada um, de acordo com as suscetibilidades de suas vidas na matéria, neste local nos reunamos para, através de uma prova coletiva, resgatarmos os nossos débitos. E é assim que acontece. Há algumas circunstâncias, amados irmãos e irmãs, inclusive relatadas em obras complementares da doutrina espírita, aonde um determinado grupo de pessoas, sim, participaram de um determinado evento específico. Mas é preciso esclarecer que essas mortes coletivas não estão as pessoas
nelas envolvidas, obrigatoriamente todas elas vinculadas a um único evento num determinado lugar específico. O que a doutrina nos mostra e nos explica é que há débitos a serem sanados. Se nós conseguirmos aplicar a lei de amor, que cobre uma multidão de pecados, conseguirmos aplicar o instituto de perdão a nós próprios, para que a nossa consciência não fique perturbada com o erro cometido, nos desvincularemos e a recuperação poderá se dar por outros métodos, que não simplesmente a dor e o sofrimento no corpo e na alma. Mas quando falharmos na lei do perdão e na lei do amor e viermos para a reparação pela dor, ela poderá se dar tanto do ponto de vista individual, como de um determinado grupo de poucas pessoas, como nos casos abordados aqui hoje nas chamadas mortes coletivas. E aí, essas pessoas envolvidas, todas elas, desde o plano espiritual, estarão adredemente, do ponto de vista espiritual e não corporal e das personalidades envolvidas, mas do ponto de vista espiritual, devidamente preparadas para isto. E no plano espiritual haverá devidamente preparado equipes e mais equipes prontas a receber, a recepcionar, a apoiar e amparar cada um daqueles que padecem dessas mortes coletivas por estes flagelos destruidores. Sejam aqueles em que o homem negligenciou a sua inteligência, a sua capacidade de ação, e por isso é vítima de si próprio, individual ou coletivamente, seja naqueles aonde o homem não pode nada fazer a não ser se submeter à vontade de Deus, que são as ações emanadas de Deus para as grandes revoluções que a humanidade tem que passar. Em qualquer um destes casos, o que todos nós sofremos não é castigo. Diz-nos a espiritualidade cabalmente, é aprendizado que ficará gravado para que de futuro nós não erremos mais naquele ponto e tenhamos um degrau a mais na nossa escala de progresso e evolução, porque a lei de Deus é a lei do progresso, a lei da evolução, a lei do amor. Muito obrigado pela atenção de todos aqui presentes dos dois planos da vida. Passaremos agora a segunda parte dos trabalhos, os passes mediúnicos, né? Transmissão de fluidos magnéticos. Ó meu Senhor, meu Deus, estenda o vosso véu, véu de brandura, véu de mansidão em cada casa dos que aqui estão presentes e promova uma proteção aonde, sobretudo, evita a influência dos espíritos maus. Muita luz, muita paz, que assim seja. Tudo, meus irmãos, tudo de bom, eu vos amo.